Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 322 a 325 da mensagem à era da igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. O irmão Brana diz que muitos obreiros têm usado de forma errada esse versículo para fazer um evangelismo pessoal, como se esse versículo se tratasse de uma mensagem a alguma pessoa, como se fosse uma mensagem individual, como se Cristo estivesse batendo na porta do coração do homem, e se este homem lhe permitisse entrar, então ele entraria e cearia com ele. Porém, o irmão Brana diz que isto está errado. Ele não está falando a indivíduo. Não é uma mensagem individual, embora muitos evangelistas usem para evangelizar este versículo, mas é uma mensagem à era, é uma mensagem às igrejas. Como diz no versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma mensagem às igrejas. O irmão Brana também diz, portanto, esta é a mensagem para a era da igreja. Então, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa. É o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Cristo está do lado de fora da era, por isso ele está à porta e bate, porque ele foi colocado para fora. Através de seus credos, de seus dogmas, de suas falsas doutrinas, eles colocaram Cristo para fora. Cristo está fora da era, clamando para que possa entrar. Aquele que é o principal tema da Bíblia, aquele que é o tema da Bíblia, aquele que é quem dá o nome ao cristianismo. Porém, esses que se dizem cristãos, colocaram a Cristo para fora da era. Cristo deixou a igreja, o irmão Brana diz, e este foi o resultado, após a palavra ter sido trocada por credo, a liderança do Espírito Santo ter sido trocada pela liderança humana, por papas, por bispos, por arcebispos, por líderes de regiões, por supervisores, por superintendentes. Isto foi o resultado. Eles trocaram a palavra por credo, eles trocaram a liderança do Espírito pela liderança humana. Eles trocaram o Salvador e o substituíram por obras e por programa de filiação à igreja, como se pertencer à igreja fosse o suficiente, pertencer a uma denominação, ter um cartão de membro ou fazer boas obras fosse o suficiente. Este foi o resultado, este foi o triste fim, pela igreja ter rejeitado a Cristo. Cristo deixou a igreja, Cristo está fora da igreja. A igreja entrou em completa apostasia, e apostasia significa renúncia da fé. A igreja renunciou à fé, ela renunciou aos princípios básicos do cristianismo que Jesus Cristo instituiu. Ela aderiu aos seus credos, aos seus dogmas. Ela substituiu o Espírito Santo pela liderança humana. O irmão Brana diz, ou melhor, o irmão Brana pergunta, o que mais pode ser feito contra ele? Mais nada. Foi feito tudo contra ele. E agora ele está do lado de fora da igreja. Ele foi posto para fora. E isso é apostasia, o irmão Brana diz. Isso é a renúncia da fé. E a apostasia é o caminho aberto para o anticristo. O irmão Brana diz, esta é a porta aberta para o anticristo,
Pois se um veio em nome de seu Pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João capítulo 5, versículo 43. Eles rejeitaram a Cristo, e o resultado foi apostasia, o caminho aberto para o anticristo. Porque o anticristo, o homem do pecado, ele não pode vir antes que venha a apostasia. Primeiro a igreja colocou Cristo para fora, então veio a apostasia. Isto foi a apostasia, a renúncia da fé. Renunciaram tudo aquilo que deveriam manter. Então, após isto, é o caminho aberto para o anticristo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo sabia que o dia de Cristo não era na primeira era, e ele explica o porquê. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Durante 7 eras da igreja, a igreja foi se degradando, a igreja foi perdendo a verdadeira doutrina, a sã doutrina, foi substituindo o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo pelo batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ela destituiu o Espírito Santo e estabeleceu homens na liderança da igreja. Ela trocou a palavra por credo e o resultado foi apostasia. Aquilo que não poderia acontecer nos dias de Paulo, por isso ele disse, não vos perturbeis. Aquilo acontece na última era da igreja, na era da igreja de Laodiceia, a tal ponto que Cristo é colocado para fora e o caminho para o anticristo é aberto, o qual virá em seu próprio nome, o irmão Branham diz. Um veio em nome de seu Pai, Jesus Cristo, e foi rejeitado. Foi rejeitado não só na sua crucificação, mas foi rejeitado durante 7 eras da igreja. E agora virá um em seu próprio nome, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. Também o irmão Branham diz que um grande sinal no céu mostrou a verdade de que Cristo foi posto do lado de fora. Houve também um sinal no céu nos dias do irmão Branham, mostrando que Cristo foi colocado para fora da igreja. Cristo foi completamente rejeitado. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Sabemos que o sol representa a igreja, representa Cristo, e a lua representa a igreja. A lua só pode refletir a luz do sol. Ela reflete a luz do sol na ausência do sol. A igreja reflete a luz de Cristo na ausência de Cristo. A lua não tem luz própria, a sua luz é a luz de Cristo. O irmão Branham diz que quando o Papa Paulo VI visitou a Jerusalém, que foi o primeiro Papa a fazer uma viagem para fora da Europa, foi o primeiro Papa a viajar de avião, quando ele pisou em Jerusalém, o centro das religiões do mundo, então houve um eclipse total da lua, mostrando que aquela lua, a igreja, não tinha mais a luz de Cristo. Aquela igreja tinha perdido a Cristo. Cristo havia deixado a igreja. Ela havia entrado em completa apostasia. Foi isto que aconteceu nos dias do irmão Branham. O irmão Branham também diz que podemos ver porque houve 2 vinhas e Abraão teve 2 filhos. Abraão teve Ismael e Isaque. Embora ambos fossem do mesmo pai, fossem dos mesmos pais, um era reprovado, um era segundo a carne e o outro era segundo a promessa. Aquele que era segundo a carne perseguiu o que era segundo a promessa. Ismael perseguiu a Isaque. O que era segundo a carne perseguiu o que era segundo a promessa. O irmão Branham diz, procedentes dos mesmos pais, saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo espírito, e por isso perseguiu o filho que era eleito. Creio que aqui ele estava falando de
de Jacó e Esaú. Vejam, eles eram dos mesmos pais, porém um era eleito e o outro perseguia o eleito. E o irmão Branham disse que aquele que persegue o eleito é o reprovado, porque eleito não pode perseguir eleito. Se alguém está perseguindo, este é o reprovado. É o reprovado que persegue o eleito. É o reprovado que persegue os verdadeiros. É a falsa vinha, que procede de Cristo também, que se diz cristã, que persegue a verdadeira semente. Assim como na mensagem, sendo filhos de Brana, mesmo assim a primeira e segunda etapa persegue aqueles que alcançaram a promessa dos 7 trovões, do novo nome, do 7º selo. Embora sendo dos mesmos pais, embora todos vindo da mensagem de William Marion Branham, mas uns eram a palha e outros eram o trigo. A palha é necessária. Aqueles reprovados que perseguem os eleitos, eles são necessários. Eles têm um propósito. O irmão Branham diz que você não tem trigo sem palha. Primeiro vem a palha, depois o trigo. Mas o final da palha é ser atada e queimada. Não haveria trigo, não haveria verdadeira semente, se não houvesse alguém para portar aquela semente. Teve que haver uma palha, teve que haver um movimento pentecostal para portar a semente, que era William Marion Branham. Teve que haver a palha, a primeira e a segunda etapa, para portar a verdadeira semente, que é a noiva do último dia, que tem tomado o livrinho e profetizado outra vez. A palha, sim, eles perseguem os eleitos, eles perseguem a verdadeira semente, porém eles são necessários. Não há trigo sem palha, porém o final da palha é ser atada e ser queimada, e o final do trigo é ser recolhido no celeiro de Deus. O irmão Branham diz: ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme, este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Esta é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo os 2 espíritos estão trabalhando em 2 vinhas. Saia do meio do joio, comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Encerramos o resumo, os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.